Olá, tudo bem? A partir deste momento, a TV Câmara dá início à série de entrevistas com os 6 candidatos a prefeito de Rio Preto. E esperamos, neste momento, ajudar você, eleitor de Rio Preto, a conhecer melhor as propostas e as ideias dos candidatos que buscam a mais importante cadeira da cidade e governar Rio Preto pelos próximos 4 anos. E os desafios não são pequenos, né? Com 480 mil habitantes, Rio Preto já sente os efeitos de toda a cidade grande. Saúde, educação, assistência social e segurança estão aí na ponta da língua dos cidadãos como os principais problemas a serem enfrentados. E quem estreia essa série de entrevistas é o candidato do PSB, Valdomiro Lopes. O Valdomiro tem 70 anos, é deputado estadual, cargo que já ocupou outras 3 vezes, e já foi prefeito da cidade em 2 oportunidades, entre 2008 e 2016. Lembrando que, por sorteio realizado com a presença dos representantes dos candidatos, a ordem das entrevistas ficou assim definida. Hoje, Valdomiro Lopes, 28 de agosto, Bruno Menendez, do PCO, 29 de agosto, Marcelo Zola, da Democracia Cristã, 2 de setembro, Marco Rilo, 4 de setembro, Coronel Fábio Cândido e, fechando a série, dia 5 de setembro, Itamar Borges, do MDB. Lembrando que cada entrevista terá 1 hora de duração, com reprise às 10h30 da noite do mesmo dia e às 7 horas da manhã do dia seguinte, com mais 2 reprises na semana seguinte, seguindo essa mesma ordem do sorteio. Candidato Valdomiro, muito obrigado aqui pela sua presença e o nosso tempo começa a contar a partir de agora. Bom, como eu disse, o senhor já foi prefeito em 2 oportunidades, saiu com uma boa avaliação. Quero perguntar, para começar essa entrevista, por que o senhor quer voltar a ser prefeito de Rio Preto e o que pretende fazer de diferente do que o senhor já fez. Obrigado. Olha, mais uma vez. Eu só estou voltando porque a Rio Preto que eu deixei, ao invés de ir à frente, está voltando para trás, não é? Nós fizemos muito enfrentando os grandes desafios da cidade. Vou começar a dar um exemplo das obras anti-enchente. Passei aqui na avenida, estava me lembrando disso. Quem é que não se lembra das mega enchentes que existiam aqui na Andaloba, de Bacite, Brasilusa, Juscelino Kubitschek e tal, Filadélfo, né? Nós enfrentamos esse problema de frente, fizemos as obras. Foi um ato forte e de coragem, porque nós mexemos no coração da cidade, né? O Rio Preto é um fundo de vale, as principais avenidas, e fizemos uma intervenção em quase 60 bairros diferentes, né? Mas a verdade é que, depois que eu deixei a prefeitura, ninguém deu continuidade nessas obras. Tem lá, você vê a Avenida Mircea Johnson, ensaio, não anda para frente, alguns pontos da região norte que precisam ser também atacados, fazer obras não se fazem mais, né? Não se fez nada assim, vamos dizer, de grande porte que pudesse resolver. Esse é um dos motivos. Também na área da educação. Nos nossos 2 governos, nós fizemos uma revolução na educação. Criamos os núcleos da esperança na periferia da cidade, né? Bem lá distante. As melhores escolas que Rio Preto já teve, já viu. 4 núcleos da esperança, 1.000 vagas cada um, 4.000 vagas, escola em tempo integral, a creche de um lado, a escola fundamental do outro. Entre as duas eram terrenos grandes, uma mega estrutura, né? De piscina, campo de futebol, ginásio de esportes, salão multiuso para aulas de música, teatro, recreação, reforço escolar, computação, período integral com 5 refeições diárias. Isso dava uma tranquilidade para as mães muito grande, né? O núcleo da esperança voltou para trás, porque nenhum núcleo mais foi construído e, além de não ter sido construído nenhum novo núcleo da esperança, acabaram com o período integral. Nós vamos fazer voltar o período integral nos núcleos da esperança. Na área da habitação,
A mesma coisa. Nós fizemos, ao todo, nos 2 mandatos, 10.300 casas do Minha Casa Minha Vida para as famílias de mais baixa renda. Mas dessas 10.300, um detalhe importante é que perto de 7.000 dessas casas foram da faixa 1. A faixa 1 é o Nova Esperança, o Lealdade e Amizade, o Solidariedade, o Residencial Vila Toninho, cujas prestações eram tão pequenas que eram para as famílias que não tinham renda praticamente nenhuma. Para você ter ideia, a faixa 1, a prestação era de R$ 25 a R$ 85 reais por mês, né? Eu te pergunto, quantas casas da faixa 1 foram entregues depois que eu deixei o governo? Que eu saiba, assim, praticamente nenhuma do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Agora, acho que recentemente inaugurou um, mas... Sim, mas não é faixa 1. Não é faixa 1. É financiamento. Não que não seja bom o financiamento, sim. Né? Mas o financiamento, você pega uma prestação, não se compara para aquelas famílias que mais precisam. E eu já falei, assumi um compromisso no primeiro debate da Band e vou repetir aqui. Eu vou atrás de fazer mais 5.000 casas da faixa 1 em Rio Preto, para praticamente resolver o déficit das pessoas mais humildes, que não têm condições de financiar. E aonde que vão ser essas casas? Numa área que eu, quando prefeito, arrumei para a prefeitura. Lá do lado do Ecoparque Empresarial Norte, que ficou abandonado, que ficou destruído. Mas lá nós temos uma área que no total eram 90 alqueires, mas ainda sobraram 70 alqueires da prefeitura. Esses 70 alqueires, como já são da prefeitura, eu já fiz a equação, já fiz as contas, eles vão servir para a gente dar o terreno sem custo e poder lá pleitear mais 5.000 casas da faixa 1, que é para esse pessoal que realmente não tem condições de financiar, que tem baixa renda, né? E que não conseguiria fazer um financiamento. Todas essas obras que o senhor citou, obra anti-enchente, habitacionais, educação, vou incluir também o plano de mobilidade terminal, todas foram financiamento ou empréstimos do governo federal. Uma parte foi a fundo perdido. Repete essa boa relação com o governo federal? Uma parte foi a fundo perdido, A outra parte foi financiamento, mas diferente desses financiamentos que o atual governo fez. Esses financiamentos do PAC eram altamente subsidiados, 25 anos para pagar, taxa de 1,5%, 2% ao ano, quase que um presente de pai, de avô para filho, para neto, tá certo? O que acontece é assim, não terminei ainda porque eu sou candidato a prefeito, mas já que você interrompeu, eu vou dizer. É lógico que o prefeito de Rio Preto tem uma força muito grande. O que precisa fazer? Precisa tirar o bumbum da cadeira, ir atrás de buscar recursos a fundo perdido, fazer projetos executivos para poder, na verdade, trazer para cá essas melhorias. Dá trabalho? Dá trabalho, mas se ficar aí sentadão aí, só pegando empréstimo Finisa, que foi o que o atual governo fez, que era taxa Selic mais juros. Olha, eu tive uma prévia outro dia de algumas pessoas que trabalham aqui na prefeitura de assustar a dívida que vai ficar para o próximo governo pagar a curto prazo, e isso sem falar do novo do SEMAI lá, que eles querem fazer mais 650 milhões. Coisa para mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Rio Preto é uma cidade saneada, tranquila do ponto de vista econômico. Sinceramente, hoje não é mais, mas isso não me assusta, porque nós vamos fazer uma auditoria, pente fino nessa dívida, os desvios vão ser identificados, a má aplicação desse dinheiro vai ser revista e, se tiver desvio, se tiver má aplicação, vão ser punidos os responsáveis. Estava até aqui no meu roteiro, não era agora, mas então, aproveitando já que o senhor tocou nesse assunto, esse empréstimo de 650 milhões, o senhor vai dar sequência nele? Porque ele não começou, foi
Foi autorizado pela Câmara. Pela Câmara. Mas eu preciso dizer isso com todas as letras para os nossos telespectadores, né? Se for legalmente possível, eu vou impedir esse empréstimo. Porque eu acho que existem outras formas de você buscar recursos para melhorar o SEMAI. Esse projeto de buscar água no Rio Grande foi um recurso que... O recurso do projeto veio a fundo perdido, 15 milhões, quando eu era prefeito. Por que eu fiz essa força de trazer para cá esse recurso? Porque Rio Preto vai precisar disso daqui a alguns anos. E era importante, como esses aquedutos do Rio Grande para Rio Preto tem que vir margeando a rodovia BR-153, então eu já quis, com um projeto executivo, com dinheiro federal, e a BR-153 é uma estrada federal, poder garantir que se amanhã essa BR for duplicada, esse projeto vai ter que ser respeitado, porque ele vai existir, como agora, não sei os detalhes, mas parece que já existe, e não vai poder avançar além da faixa de domínio que prejudique esse projeto para que no futuro o Rio Preto receba água assim. Mas de uma forma diferente. Não aumentando impostos, por exemplo, está previsto que se esse empréstimo for feito, o ano que vem já vai aumentar a água 15%. Não é isso que consta no projeto? Sim. Foi 15%. Dito aqui pelo superintendente na audiência aqui na Câmara. Isso é não cuidar dos que mais precisam. Já que estamos no SEMAI, o senhor tem plano de privatizar o SEMAI, entregar dentro aí desse plano de saneamento aí? O SEMAI é superavitário, né? É uma autarquia superavitário, mas ele precisa ter o seu modelo, na verdade, revisto, porque esses gastos, esses tipos de investimentos que querem fazer, onerando os contribuintes, você vê, o próprio atual prefeito mandou para a Câmara um projeto que queria aumentar o IPTU em quantos por cento? Você lembra? Cara, mais de 10%. 25%, você anda esquecido. O que você está aqui na Câmara não pode esquecer disso. 25%. Por sorte, uma luz se acendeu na cabeça dos vereadores e eles rejeitaram esse projeto. Ele acabou retirando esse projeto. Mas esse negócio de fazer as coisas aumentando imposto é uma forma que eu acho assim, tem que ser a última das últimas. Eu não fiz isso, não farei isso, não quero fazer isso. Acho que tem forma de você buscar dinheiro a fundo perdido. Se for fazer algum empréstimo novo, fazer com juros subsidiado, como foram aqueles do PAC. E isso aí tem que ter. Um prefeito tem que ter bom relacionamento para conseguir isso nos dois governos. Eu, por exemplo, quando fui prefeito, eu não era nem do governador, do governador, e não era também do partido do presidente da República. Eu era de um outro partido, mas como os nossos projetos eram bons e a figura do prefeito de Rio Preto, ela é respeitada pela cidade que é, pela região que representa, nós conseguimos muita coisa. E vamos conseguir de novo, tá? Por conta disso. A minha relação hoje também com o governador Tarcísio de Freitas é das melhores do mundo. Estou lá na Assembleia, eu tenho inúmeras manifestações dele elogiando a minha conduta como deputado. E o governo federal, nós vamos buscar recurso lá. O vice-presidente é do seu partido, né? Mas independente disso, não pense que essa questão política, o que manda é o seguinte, o prefeito de Rio Preto tem que ter autoridade. O prefeito de Rio Preto é mais importante que deputado estadual, que deputado federal, o que tem que abrir trincheiras, não ter preguiça, não é? E ir em busca do que precisa. Legal. Candidato, nas outras duas campanhas que o senhor se elegeu prefeito, 2008 e 2012, em especial 2012, o senhor teve o apoio de um amplo leque partidário, acho que 13 partidos, se eu não me engano, mais 17 partidos, e praticamente todos os vereadores na sua campanha. Agora o senhor tem o apoio, além do seu partido, apenas do PDT
E nenhum vereador, pelo que consta, foi uma opção. Está com o senhor. Você sabe. O que aconteceu e o que isso influencia na disputa? Você é um homem de imprensa. Você é um homem de imprensa. Você acompanha essas coisas. E ninguém melhor que você para saber que eu fui procurado por muitos dos atuais vereadores. E fizemos uma opção no nosso partido de não ter ninguém com mandato disputando a eleição. Por quê? Por 2 motivos. Vou explicar isso para as pessoas. Primeiro, a Câmara votou um aumento do número de cadeiras. Passou de 17 para 23. Então foram 6 cadeiras a mais. Depois, já 2 vereadores já desistiram de saírem candidatos à reeleição. Então, 6 mais 2, 8. Dos 15 que vão disputar a reeleição, existe já uma tradição, vamos dizer assim. São todos que se reelegem? Não. Quantos vão se reeleger? 9, 10. Então, mais 5 vagas. 5 com mais 8, 13. Nós temos a chance de colocar 13 cabeças novas na política. 13 cabeças que não têm mandato. É preciso refrescar, na verdade, o Legislativo de Rio Preto, para ter novas ideias, para ter novos tempos, para fazer coisas que são importantes e enfrentar os desafios tremendos que a cidade vai ter que enfrentar nos próximos anos. Por isso eu fiz essa opção. Segundo, tem 2 jeitos de você conquistar partidos. Um é do ponto de vista ideológico de programas de governo. E eu me reuni com alguns para colocar isso. O outro é uma forma mais sensível de sedução, que eu não vou precisar nem explicar aqui, nem para você, nem para as pessoas, que você sabe como é que são essas seduções partidárias que levam. Agora, eu também fiz uma outra opção, né? Você olha hoje a administração municipal, ela está cheia de bezerrão mamando nas tetas da prefeitura. Eu já falei isso aqui na nossa convenção partidária, eu vou repetir aqui de novo e vou repetir quantas vezes precisar. Eu vou desmamar essa bezerrada que mama nas tetas da prefeitura e um dos nossos adversários tem 280 candidatos a vereador. Eu, eleito prefeito, sabe qual a primeira coisa que eu vou olhar? É para as pessoas, é para o bem delas, é trabalhar por elas, principalmente para as que mais precisam. Pode ter certeza que esse adversário, sabe qual é a primeira coisa que ele vai olhar? É para a turma deles, porque eles não vão dar sossego. Eu também já tive campanha assim com muitos partidos. Olha, me arrependo até o último fio do cabelo, porque é muita cobrança e qual o jeito de você se desvencilhar disso? É agora, é na eleição. Você ter autonomia da eleição que você ganha, da campanha que você faz. E é assim que eu estou disputando essa eleição. Quando o senhor fala em desmamar bezerrão, que o senhor, foi a expressão que o senhor usou, mas o senhor vai acabar com cargo em comissão, que inclusive... Mas será que é só cargo em comissão que bezerro mama nas tetas da prefeitura? Você já tem experiência nisso. Ganha com os terceirizados, mama nos terceirizados, mama em todas as mamatas mais aí que, na verdade, nós não vamos permitir que aconteça. Vamos ter que fazer uma reengenharia de governança, né, para a Prefeitura de Rio Preto e colocar essas coisas nos devidos lugares. Primeiro, não tem dinheiro para resolver tudo que a cidade precisa. Então, o prefeito tem que eleger as suas prioridades. E as minhas prioridades sempre foi olhar principalmente para a carência e para aquelas pessoas que mais precisam. Sempre governei para todos. Governei para todos. Tanto que, por exemplo, nas obras anti-enchente, nós construímos os mais belos parques lineares que a cidade tem notícia. Quer dizer, Rio Preto se transformou na cidade dos parques. Na saúde, as unidades que nós fizemos, todas elas, depois se você quiser falar da saúde, nós podemos falar. Vamos falar. Todas elas num estilo novo, diferente. Quando inauguramos, não sei como é que elas estão agora, as notícias que me chegam é que elas estão destruídas porque não deram manutenção, mas eram pé direito duplo, ar-condicionado central, consultórios amplos, na verdade até agenda para
para consulta, você tirar uma senha, não sei se estão funcionando ainda, para não ter essa confusão, quem chegou antes, quem chegou depois, para não precisar ficar gritando o número de paciente, o nome do paciente, aparece um número lá. Isso se chama dignidade, cuidado com as pessoas. E é isso que Rio Preto vai voltar a ter. Que perdeu, mas vai voltar a ter. A gente falou de cargos em comissionado, inclusive o Ministério Público pediu agora a impugnação da sua candidatura por conta de uma condenação na criação de cargos. Isso preocupa o senhor ou é assunto já superado? Olha, quem pediu a minha impugnação, o Ministério Público pediu também, mas foi provocada por quem? Você sabe por quem? Você sabe, você lê os jornais. Foi provocada por 2 vereadores que fazem parte da chapa de quem? Da chapa de quem? Não, o senhor que tem que falar. Não, mas você sabe, você tem que me ajudar. Da chapa do deputado, do candidato Itamar Borges. Um é do Solidariedade, uma moça, uma senhora, e o outro é do Republicanos. Eles provocaram, querendo fazer a minha impugnação, né? E o promotor entrou na sequência, no dia seguinte. Então eu vou dar uma notícia aqui, ó. Espere que os nossos advogados já têm toda a defesa. Não há inegibilidade para mim. Esqueçam, se eles ficaram contentes de entrar com essa ação, tentando barrar minha candidatura, até o final dessa semana vão ficar tristes, porque não vão conseguir. Eu nunca tive um processo de corrupção, de condenação, seja qual fosse criminal, como o adversário tem, né? Não vou falar aqui porque acho que não é o momento, nem é Deixa pro debate, né? O fórum é adequado, mas a verdade é que o que houve nesse caso aí foi um erro burocrático. Nós criamos alguns cargos em comissão, as pessoas vieram, trabalharam, o promotor achou que não estava certo criar esses cargos, entrou com a ação e essa é a ação. Eu revoguei, porque a Câmara aprovou, o jurídico da Câmara deu parecer favorável, o jurídico da Prefeitura deu parecer favorável, o CEPAM, que na época dava pareceres também para as câmaras municipais, deu parecer favorável, mas eu revoguei esses cargos e o processo continuou. Continua, mas nada de dolo, nada de enriquecimento ilícito. Os outros candidatos, não sei, pelo menos um deles não vai conseguir fazer essa fala que eu estou fazendo aqui. Muito bom, gente. Estou conversando com o candidato a prefeito de Rio Preto pelo PSB, Valdomiro Lopes. O senhor é o único que tem uma vice-mulher, né? Todos os outros são vices homem, né? Com exceção do Bruno Menendez também, que tem uma vice-mulher. Como que será a representatividade das minorias no seu governo? Negros, LGBT e mulheres? Olha, primeiro assim, mulher é chamada de minoria, né? Mas você sabia que elas são maioria? A maioria dos eleitores de Rio Preto são mulheres. São as minorias antropológicas, né? Vamos dizer Isso assim. é porque o machismo, né? Às vezes faz com que você catalogue as mulheres como minoria. Mas a presença de uma mulher na nossa chapa foi proposital. Uma professora... Professora Rose. Professora Rose Claire Quartieri. Ela é professora pública e também dá aula em escolas particulares. E é uma pessoa, além de ser mulher, é uma pessoa extremamente culta, né? Vai poder nos ajudar muito, como já está nos ajudando no programa de governo que nós fizemos, né? E nas diretrizes que nós queremos dar muito fortes aí para a educação. Ela vai poder ser uma grande auxiliar. Perfeito. Aproveitando que o senhor falou de plano de governo, eu estou com ele aqui, foi até alvo de reportagem. Eu te provoquei. 2 páginas. Eu te provoquei para você fazer essa 2 páginas, pergunta. Não ficou muito resumido, não? Então vamos ver o seguinte, ó, vamos conversar aqui. Olha, se tem uma coisa que pelo menos um dos nossos adversários é campeão, sabe no que é? É em fazer xerox de plano de governo. Tem um aí que fez um plano de governo
tem calhamaço, né? 100 páginas. Eu te pergunto, você acha que ele vai cumprir aquilo? Não vai cumprir nem 10% do que está escrito aí. Outra coisa, por que eu fiz o nosso plano de governo com eixos de atuação? Ele tem eixos de atuação, eixo da educação, eixo da saúde, eixo da mobilidade, eixo da habitação. Então são eixos. E por que eu não detalhei esses eixos? Porque eu quero, durante a campanha, dar as boas notícias. Uma delas eu já reprisei aqui, já falei no primeiro debate da Band, mas reprisei aqui com você. Falei, nós vamos em busca de 5.000 novas casas, novas, para as pessoas de baixa renda, da faixa 1. Faixa 1 é aquela igual o Nova Esperança, o Lealdade e Amizade, o Solidariedade, cuja prestação era de R$ 25 a R$ 85. Pode ser que essa prestação agora seja um pouquinho maior, mas vai ser tranquilamente absorvida por qualquer família, mesmo que não tenha uma renda grande. E não precisa demonstrar renda para ganhar. E essas 5.000 casas, eu já falei, aonde vão ser? Lá no terreno que é da prefeitura, do lado do Ecopark. Se eu coloco isso no plano de governo, falando que vão ser lá, no outro dia já está no plano deles também, já está na televisão deles, porque os caras... Olha, não digo todos, tá? Eu respeito todos os nossos, aliás, concorrentes, porque nós temos nessa eleição alguns que são concorrentes e temos adversário. Mas o nosso adversário gosta de dar uma copiada na vida dos outros, que é impressionante. Legal, candidato. Eu vou pedir aqui, a gente foi nas ruas, nossa equipe esteve nas ruas aí para ouvir as demandas da população e nós temos 6 roteiros com 3 perguntas cada. Pedi para o senhor escolher um aqui para a gente ouvir. Essa aqui, ó. Número 5, vamos ver então as perguntas aqui. Devia ter tirado 40, o número 5, né? Número 40, né? Nós temos aqui o roteiro número 5, a primeira pergunta, que é da Lara Bolsoni. Acho que não é parente do Mas se for também não tem problema nenhum. nenhum. É um Bolsoni com I. Vamos ver a pergunta da Lara aí? Então vamos lá. Bom dia. Eu gostaria de saber, senhor candidato, sobre o plano para a segurança da saída das escolas, instalação de câmera, questão de segurança com as escolas e estudo infantil. Olha, uma bela pergunta. Inclusive, eu estou com um projeto tramitando na Assembleia, falando exatamente sobre isso, que eu quero implantar em Rio Preto. Eu, em algumas escolas, quando fui prefeito, já coloquei câmeras, mas agora nós temos que colocar câmeras de segurança em 100% delas. Inclusive, temos que instalar, no meu projeto lá da Assembleia, e eu vou fazer isso se for prefeito de Rio Preto, colocar um botão de pânico que possa ser acionado pela diretora e por 3 ou 4 pessoas específicas que fazem parte da direção da escola, para em caso de qualquer emergência, não só de invasão, mas qualquer tipo de emergência e de urgência que aconteça na escola, você poder acionar a delegacia mais próxima, o posto de polícia mais próximo, a guarda municipal mais próxima. Vamos colocar a guarda municipal muito fortemente para ajudar a fazer a segurança e também uma parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Você sabe que eu fui o primeiro prefeito do interior do estado de São Paulo que trouxe para Rio Preto a atividade delegada da Polícia Militar. Para as pessoas entenderem, o que é atividade delegada? É você poder contratar os policiais militares no momento que eles estão de folga. E eu fiz uma coisa inédita em Rio Preto. Como a gente tinha um recurso para comprar alguns carros, eu comprei 8 carros novos de polícia com recurso da prefeitura. A exigência que eu fiz foi pôr um adesivo no para-choque traseiro, no paralama traseiro, dizendo que aquilo tinha sido comprado com recurso da prefeitura, e 10 motocicletas novas para ajudarem na atividade delegada também. Depois disso, nunca mais se investiu fortemente na atividade delegada. Nós vamos voltar a investir. Outra coisa, nos próprios ônibus da Circular Santa Luzia tem também câmeras que gravam. Nós vamos pôr essas câmeras linkadas numa central que nós criamos,
que até hoje também não foi instalada, que é lá no Terminal Central, naquela torre especial que foi feita ali, também não tem mais nada lá, e com o link da Guarda Municipal para poder atender as escolas. Então, fique tranquila, mãe, nós vamos olhar muito para os seus filhos e vamos estudar, inclusive, a possibilidade de colocar detectores de metais nas portarias das escolas. Aproveitando, então, que a gente está em educação, vamos dar uma aprofundada aqui, que educação tem sido um problema recorrente aí em várias frentes, né? Estrutura física das escolas, falta de profissional de apoio para alunos especiais, falta de vagas em creches, profissionais capacitados e uma questão que deu bastante polêmica, que foi a alteração do horário de entrada e saída, entre muitas outras coisas, questão de merenda. Queria que o senhor falasse um pouco do seu plano para a educação, mas em especial essa questão dos alunos especiais, que tem dado muito debate, inclusive aqui na Câmara. Essa mudança de horário é importante que fique clara, hein? Não foi no meu governo, mas não é isso? Sim, é recente agora. É recente, é no atual governo. Nós vamos voltar a ser como era. Inclusive, creche, nós vamos zerar a necessidade de novas vagas de creche. Tanto que eu fiz no nosso governo um programa, você vê, comecei os núcleos da Esperança, não se fez mais nenhum núcleo da Esperança. Comecei as creches no centro, na região central, para atender as mães que trabalham aqui, e criei o programa Criança Feliz. Como a gente não tinha áreas aqui no centro para criar creches, o que eu fiz? Eu aluguei alguns imóveis e aluguei 2 projetos desse, um na Redentora, aqui no comecinho, no centro com a Redentora, outro aqui na Vila Ercília, e coloquei o projeto Criança Feliz, que é exatamente para quê? Para que as mães pudessem ter a creche perto do lugar que elas trabalham, deixar a criança de manhã e retirar a criança quando ela fosse sair do seu serviço para levar, né? Então, a educação é um ponto-chave que nós vamos investir muito. Para isso, vamos voltar também a dar o nosso kit de uniformes, que foi reduzido a pó, né? 2 camisetinhas só, e não sei se tem um shortinho, mas o nosso eram 11 peças. Por que eu resolvi dar esse kit de uniforme com 11 peças? Olha o nome, uniforme. Deixa as crianças todas iguais, uniforme. Eu visitei as escolas de Rio Preto quando assumi a prefeitura, no comecinho do meu primeiro mandato, vi crianças descalças, outras com chinelinho de dedo, porque não tinham nem recurso para ter um calçado para ir às aulas. Falei, não, demos o kit de 11 peças, queremos voltar com isso. É lógico que tudo isso vai ter que ter um mecanismo de ajustes, porque as dívidas da prefeitura, que o próximo governo, o próximo prefeito vai pegar, são monstruosas. Mas como eu sei administrar, como eu sei governar, aliás, ganhei o maior prêmio que uma cidade pode ganhar sobre a retidão de administrar recurso público. Você se lembra desse prêmio, não? No final do meu segundo governo, chamado Prêmio Mérito Brasil de Governança do Tribunal de Contas da União. Rio Preto, a nossa Rio Preto, foi considerada a melhor cidade em governança e em cuidar dos recursos federais da região Sudeste. Região Sudeste é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo. Mais de 1.660 e tantas cidades. Rio Preto foi a primeira, a melhor governança, o melhor cuidado. Esse prêmio Mérito Brasil, que o nosso governo ganhou, nunca mais se repetiu para Rio Preto. E eu ganhei em 2016, o último governo do nosso mandato. Então vamos voltar a ser assim, administrar com retidão. Cada tostão é importante para abater a verba e o gasto excessivo do bilhão que foi gasto agora de forma irresponsável, e vamos voltar a Rio Preto de novo.
Por isso que eu... Vamos voltar para a educação, então. O kit, o que o senhor falou, vai voltar o kit uniforme. E se eu conseguir no primeiro ano, senão a partir do segundo ano. Questão dos profissionais de apoio, que tem dado muita repercussão aqui na Câmara. Hoje existe na verdade, as crianças de espectro autista, as crianças que necessitam de um atendimento mais diferenciado. Aliás, quando você fala em educação, eu vejo as duas últimas manchetes do jornal que você trabalhava, que era o Diário da Região, tristes. São, assim, manchetes fúnebres. Você se lembra delas agora, recente? Sim. Primeira manchete: metade das crianças de Rio Preto não aprendem a ler e escrever na idade certa. Segunda manchete: Rio Preto recebeu nota vermelha do IDEB. O IDEB é um índice do Ministério da Educação, lá federal. Nota vermelha, não passou de ano. Isso significa que a educação foi relegada a último plano. Nós não queremos isso. Nós vamos... Eu lembro que eu instalei um programa chamado Ler e Escrever. Vamos trazer de volta o programa Ler e Escrever. Vamos construir mais núcleos da esperança para que as crianças tenham escola em tempo integral, para que elas aprendam a ler e escrever na idade correta. E a educação será prioridade para nós. Legal, deputado, candidato. Vamos conferir, a gente tem mais uma pergunta aí de cidadãos riopretenses aí ouvidos pela nossa reportagem. Internações. Porque a gente precisa, a gente não vai lá porque a gente quer. E a gente fica esperando e demora muito tempo para ser internado, para você fazer o exame. Inclusive, eu tenho uma neta aqui que eu precisei pagar todos os exames, porque ia demorar muito e eu tive que pagar. Porque aí fica tumultuando o postinho, porque é isso que acontece, e a gente fica aí, toda a população doente, sem atendimento. Vou repetir. Sim, aqui ela pergunta por que está tão difícil as internações que coisou ali. Vamos entrar, saúde, então, o que o senhor tem a dizer da saúde? A gente está com um problema aí de UPAs servindo de hospitais, UPAs muito lotadas. Enfim, vamos lá ouvir o que o senhor pensa da saúde. Bom, a saúde em Rio Preto foi, nos nossos dois governos, uma prioridade número 0, vamos dizer assim, porque nós pegamos uma saúde combalida. Quem mora lá na região do Solo Sagrado lembra, a urgência e a emergência era junto, lá no postinho. No Jaguaré é a mesma coisa. Nós construímos as UPAs, UPA Norte inaugurei, UPA Jaguaré, UPA Tangará. As outras duas UPAs, da Vila Toninho e a UPA Santo Antônio, nós ampliamos e reformamos. Fizemos o Centro Especializado na Saúde da Mulher aqui na Avenida Filadélfo, o Centro do Idoso no Complexo Pro Saúde, com um novo Hospital Dia. Inauguramos 8 UBSs, todas num padrão, né? Pergunte às mulheres que estão nos vendo e ouvindo como é que é o centro especializado delas. Melhor que qualquer clínica particular. Sabe como é que era? Antes, quando tinha suspeita de um câncer de mama em Rio Preto, antes do nosso governo, né? Espero que esteja assim agora ainda lá, né? Tinha um caroço na mama ou uma ferida no útero, né? A paciente tinha que fazer a mamografia num lugar, a biópsia no outro, o ultrassom no outro. Quando ficavam prontos esses exames, havia passado 5, 6, 7 meses, o câncer já tinha evoluído. O Centro Especializado da Mulher, e as mulheres que estão me vendo aqui sabem que eu estou dizendo exatamente aquilo que acontecia, espero que esteja acontecendo ainda, entra de manhã com caroço na mama, sai no final do dia com o diagnóstico pronto. E você sabe qual é o resultado disso? Se o câncer de mama ou o câncer de colo de útero for diagnosticado no início, a chance de cura é mais de 90%. Então, isso sem dizer
no conforto que foi ali para aquelas senhoras, ar-condicionado central. O consultório do ginecologista, antes do nosso governo, era de um jeito, com o nosso governo virou outro. Parece que não é nada isso, né? Mas imagine a sua esposa tendo que se despir num consultório único de uma sala só, quase que na frente do médico para ser examinada na mesa de exame. Comigo falei, não, aprendi isso na minha casa com meu pai. Meu pai falava assim, meu pai que também foi prefeito aqui, você sabe disso, né? Meu pai dizia, filho, quando você for fazer alguma coisa para alguém, faça como se você estivesse fazendo para a sua própria família. E assim foi que eu fiz. O consultório do ginecologista no nosso governo são 2 salas e um banheiro para conforto da paciente. Uma sala tem a escrivaninha do médico, ele colhe a história. Na outra sala, quando a paciente for examinada, a enfermeira vai, coloca a paciente em posição para o médico examinar, ele examina e depois do exame, se ela precisar usar um banheiro, tem um banheiro privativo em cada consultório. Assim foi o Centro Especializado da Mulher, assim foram as novas UBSs que nós fizemos, os consultórios de ginecologista. Isso significa o quê? Dignidade. Fazer para as pessoas aquilo que você quer que façam para a sua família. É assim que foi a saúde nossa. E o grande desastre desse governo atual aí, que quer dar continuidade com o seu sucessor, nós perdemos um hospital com 3 meses de governo. Vocês lembram? Assumiu esse atual governo, fecharam o Hospital Ielar. O Hospital Ielar era 120 leitos, quase que 100% SUS. Esses 120 leitos fazem falta até hoje, mas eu já tenho a fórmula do trabalho que fiz como deputado. Por isso que não está aí no plano de governo, tem só linhas, só eixos, porque senão eles copiam. Aliás, já querem copiar isso também. Mas não tem, sabe por que isso? Eu tenho o aval do governador Tarcísio de Freitas. Nas várias audiências que tive com ele, inclusive publiquei na nossa rede. Se querem ver, vejam lá, acione a nossa rede, vocês vão ver. Nós vamos abrir as vagas do hospital de base para atender Rio Preto. Quando eu virei deputado de novo, agora nesse 4º mandato, eu me aproximei muito do governador. Falei, olha, governador, nós temos em Rio Preto a melhor saúde. Acho que até não é só do estado de São Paulo, não, quase que do Brasil. Mas o nosso povo é atendido porque de uma forma muito frágil, porque o Hospital de Base de Rio Preto é um hospital de 1.100 leitos, mas ele atende mais de 100 cidades da região. E, ao mesmo tempo, nós temos santas casas aqui do entorno que estão quase desativadas. Então, me ajuda, deputado, me ajuda a trazer esse panorama aqui para o governo. Levei para ele, levei para o doutor Eleus Spaiva, que é o secretário da Saúde, que também é daqui. Mandei um exemplo filmado. Um filminho de 10 minutos, entreguei num pendrive para ele. Eu tenho isso, ó, governador, estou entregando aqui esse pendrive para o senhor da Santa Casa de José Bonifácio. Visitei a Santa Casa de José Bonifácio, lá tinham 60 leitos. No comecinho do meu mandato, quantos leitos estavam ocupados? 10. 50 vazios. Aí visitei Nova Granada, visitei Tanabi, o mesmo panorama. Vem tudo para Rio Preto. Um caso simples de pediatria, vem para Rio Preto. Um caso simples de fratura, vem para Rio Preto. Um caso simples de parto, vem para Rio Preto. Falei, governador, não precisa fazer hospital, não. É só dar recurso para essas santas casas. Por que não atende mais? No filminho, estava o depoimento do diretor clínico, do provedor da Santa Casa de Bonifácio, eles falando, temos 4 salas de centro cirúrgico. Quantas cirurgias são feitas aqui? Lá naquela época do início do meu mandato. Nenhuma pelo SUS. Tem condições de fazer quantas se o governo der recurso? 80, 90, 100 por mês. E isso pode sair daqui. Então, das vagas, nós vamos conseguir abrir aqui
pondo essas santas casas para funcionar, e olha que notícia boa, já estão começando a funcionar. O governador Tarcísio já fez o SUS paulista, tabela do SUS paulista. Nós vamos abrir vagas aqui. Então eu tenho um vídeo que ele me agradece pelo trabalho que fiz como deputado, está à disposição nas nossas redes. Nesse mesmo vídeo, ele diz: deputado, parabéns pelo seu trabalho e vamos sim abrir leitos do hospital de base para atender Rio Preto. Por isso que no eixo da saúde eu não pus isso aí. Porque se eu ponho, o que acontece no outro dia? Você que é um repórter experiente. Aí é com o senhor. Não, é contigo também. O que o senhor acha do modelo adotado no Hospital Municipal Dr. Domingo Marculino Braille de apenas atender cirurgias eletivas? O senhor concorda? Mudaria alguma coisa? Não deveria ser um hospital porta aberta? Qual a avaliação que o senhor faz? Bom, a avaliação está nas minhas redes, né? Primeiro, quando você tem... Eu não sei o que teria sido de Rio Preto se nós não tivéssemos, no nosso governo, feito essas 3 UPAs novas que fizemos, UPA Norte, UPA Tangará, UPA Jaguaré. Que as UPAs foram transformadas em hospitais. Tudo isso por quê? Porque fecharam o Hospital Ialar. Aí, se você tem... Na última semana, 2 semanas atrás, eu tinha um número de pacientes que estavam nessas UPAs aguardando vagas para internar nos hospitais. Paciente ficando lá 1 semana, 2 semanas, às vezes até mais. Mais de 60 pacientes esperando. E você tem um hospital que foi aberto com 60 leitos que poderia estar absorvendo essas urgências e emergências. Então, urgência já está aqui, ó. Emergência, o que significa a palavra emergência? Perigo de morte. Ué, você vai deixar de atender uma emergência no hospital para atender uma cirurgia eletiva? É importante a cirurgia eletiva? É importante, mas ela pode esperar. Ela não é urgência. Então, se você tiver o teu filho morrendo, você não vai querer que ele vá para o hospital, seja internado e seja tratado adequadamente? Aí, ao mesmo tempo, a sua esposa está com um pequeno problema de uma hernia para operar. E você pode mandar só um dos dois. Qual que você manda lá primeiro? Tenho a impressão que você vai salvar a vida do teu filho. E fala: mulher, espera um pouquinho. Espera a hérnia, depois nós vamos esperar. O senhor muda o modelo, então. O senhor muda o modelo. Não é que eu vou mudar o modelo. Não vai precisar mudar o modelo. Nós vamos abrir vagas do hospital de base. Isso já está acertado entre eu e o governador Tarcísio de Freitas. Tem a palavra dele. E eu confio nele, tá? Ficou nosso grande parceiro. Muito bom. Queria que o senhor falasse também a questão de especialistas, né? Para tentar suprir isso, a prefeitura fez até um grande convênio com a Funfarm. O que o senhor acha dessa contratação da Funfarm para atender em postos de saúde, UPA, etc? A Funfarm é muito importante para Rio Preto, mas esse convênio precisa ser revisto. Os moldes desse convênio precisam ser revistos. Quem está hoje administrando a saúde não é hoje. Quem está nesse atual governo, nesses 8 anos cujas velas estão se apagando, nesses 8 anos que as velas se apagam agora, nesse final de ano, está sendo feito de uma forma equivocada. Precisa rever esse convênio. Precisa colocar, por exemplo, vou dar um exemplo que também não está aí no programa de governo, mas está aí, ó. Vamos atender as crianças. Vamos pôr pediatra em todas as UPAs que existem, nas 5 UPAs. Mas vou fazer a primeira UPA infantil de Rio Preto, que é o conceito mais moderno. Você atender a criança que está na sua urgência e emergência separada dos adultos. Onde vai ser essa UPA infantil? Vou dizer onde é que vai ser. Escreve aí. Não pus só no eixo, mas não pus aí explicitamente, porque senão eles copiam. Lá do lado do Hospital da Região Norte. O Hospital da Região Norte, uma das coisas que vai fazer, vai ser dar suporte para essa UPA infantil também. Faz suporte para a UPA infantil. E os casos mais graves?
que o Hospital da Região Norte não conseguir resolver, nós já vamos linkar, já combinei isso com o governador também, com o Hospital da Criança, que faz parte do complexo do Hospital de Base. Então, a saúde com a gente vai ter uma revolução para o bem. Muito bom, tá? Então, o candidato Valdomiro Lopes, e nós vamos acompanhar agora a terceira e última pergunta feita aí por populares para o candidato. Eu gostaria de saber dos candidatos, ou do candidato específico, qual será a política adotada no seu governo em relação a critérios da Guarda Municipal em atuação a multas de trânsito, por exemplo? Por favor. Tá aí a última pergunta do cidadão. Que boa pergunta. Vou apelar para a sua boa memória também. Você não estava aqui na Câmara Municipal, você estava lá no Diário da Região quando fundaram a Guarda Municipal. Também não fui eu que fundei, mas o filho verdadeiro não é aquele que é seu filho por certidão. É aquele que você cria, que você cuida, que você faz com que ele vá para frente na vida. Assumi a Prefeitura de Rio Preto com uma guarda municipal destruída. Pergunte aos guardas mais antigos. Tinham 50 guardas municipais. Sabe o que eles faziam o dia inteiro? Eram xingados nas ruas. Porque sabe qual a missão que deram para eles? Que era o governo que está aí hoje, que fundou a Guarda Municipal lá atrás. A missão deles era ficar multando as pessoas nas esquinas, em todos os lugares da cidade. Eu assumi, falei, olha, a Guarda Municipal agora vai ter um novo viés. Assumi com 50 guardas, deixei, depois de 8 anos de governo, 260 guardas municipais. Criei um cargo de planos, salários, carreira. O guarda municipal em Rio Preto ganhava metade do que o soldado da PM ganhava. Quando eu deixei o governo, o guarda municipal ganhava mais do que o guarda da PM. Por quê? Se você não fizesse esse plano de cargos e salários, o que você faria? Você faria com que os guardas, assim que tomassem posse, fossem embora. A guarda começou a ter uma sequência de permanência dessas pessoas. E a Guarda Municipal no nosso governo não era para multar. Também ajudava no trânsito, sim, nas necessidades que o trânsito tivesse, e aí sim podia até multar. Mas era para tomar conta da cidade, olhar os prédios públicos. A guarda teve um outro viés. Construímos as casas das guardas junto dos grandes parques lineares que nós construímos, para dar, na verdade, segurança para as pessoas. Criamos as rondas das guardas no centro da cidade. Aliás, nós trouxemos um ônibus com câmera, telecâmera, forte para poder fazer a vigilância até 2, 3 quarteirões adiante. Não tenho visto esse ônibus ser usado pela Guarda Municipal. Então é isso. A Guarda Municipal vai ter o seu papel reforçado. Nós vamos ampliar a guarda e vamos fazer com que os nossos guardas voltem a ter orgulho de pertencer a essa instituição que é nossa, que é de Rio Preto. Candidato, nosso tempo está voando, nós temos mais 8 minutos de entrevista, já foram aí 52 minutos, rapidão. Aproveitar que a gente está falando de segurança, eu quero falar de segurança e assistência social juntos, porque um dos maiores problemas de Rio Preto hoje, questão de pessoas em situação de rua, empresários aqui do centro, do calçadão, dizem que a situação está insuportável, várias cracolândias ou mini cracolândias se formando aí ao longo da linha do trem, embaixo dos viadutos. O que é possível fazer nesse sentido? A gente sabe que não dá para sair recolhendo as pessoas das ruas, mas o que dá para fazer, o que o senhor acha que é viável para conter esse problema aí tão grave social, talvez o principal problema social de Rio Preto hoje,
E daqui a pouquinho a gente fala de mais assuntos aí da assistência. Pedir para o senhor ter 7 minutos. Serei. Você não é mais repórter do Diário da Região, mas você ainda lê o Diário da Região, né? Claro. Então, uma das últimas manchetes do Diário, Rio Preto entrou para o mapa das Cracolândias. Nesse governo que está aí administrando o Rio Preto. O número de pessoas em situação de rua passou das 800, chegando perto das 1.000. O número de pessoas dependentes químicas que estão nas ruas, que se declararam dependentes químicas, mais de 270. O que tem que ser feito? A primeira coisa é o que eu fiz lá quando fui prefeito. Eu fiz um censo dos moradores em situação de rua. Não sei se você se recorda disso. São 5 tipos de moradores que vivem hoje em situação de rua. Tem aquele que fez a opção de ir para a rua, e esse aí, ó, ele quer morar na rua. Como a Constituição permite, ele quer ficar na rua porque acha que gosta da rua. Tá? Segundo, tem o doente mental, que o Hospital Bezerra de Menezes nos ajudou muito. Terceiro, tem o dependente químico, que esses precisam de tratamento. Aliás, só para lembrar, eu tentei fazer o primeiro hospital fechado para desintoxicação de pacientes com recursos da prefeitura, quando fui prefeito. O Conselho Municipal de Saúde, como é deliberativo, não era verba de fora, teria que ser verba nossa daqui, não permitiu. Você deve se lembrar disso também. O quarto tipo é, na verdade, o desalentado. Aquele que perdeu tudo que tinha, perdeu a família, ou a família inteira está na rua junto com ele. E o quinto tipo, o mais perverso de todos, é o traficante e o fugitivo da justiça. Quando nós fizemos o nosso censo das pessoas em situação de rua, nós usamos uma equipe, que vamos fazer de novo. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Equipe da Saúde e da Assistência Social. Quando nós pusemos essa polícia na rua para cadastrar, e agora sabe o que tem que fazer? Tem que fazer a identificação por leitura facial de cada morador em situação de rua, para identificar um a um. Ver de onde eles são, de onde eles vieram, qual o problema deles. Os fugitivos da justiça e os traficantes, esses vão para a cadeia, e aqueles, quando vem esse circo armado aí, eles já, picam a mula, como se diz aqui na gíria caipira, né? Porque isso aconteceu lá. Então você vai ver que naquela época houve uma redução de 30% só de fugitivos da justiça, que tinham condenações, que estavam na rua se escondendo, e de traficantes. Só isso já vai dar um grande alívio. E depois a gente tratar e encaminhar essas pessoas da forma que mais precisa. Muito bom. Bom, estamos caminhando... Também isso não está no nosso plano de governo, não tá mas está num dos eixos. Está num dos eixos. Por que eu não coloquei identificação facial? Por quê? Porque nós temos um aqui, turma, que gosta de copiar o que os outros pensam. Candidato, tem muitos temas que eu queria abordar com o senhor. Meio ambiente, a gente passou por um momento dificílimo, aí por sorte choveu no domingo, e também cultura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de cultura. A Câmara aprovou recentemente na LDO um orçamento de 1% para a cultura. A Prefeitura está questionando isso na Justiça. Então, queria que o senhor falasse brevemente meio ambiente, o que o senhor pensa para a cidade. Temos aí a Floresta do Ipa, todo ano alvo de queimada, enfim, sem contar os prejuízos para a saúde, e 1% para a cultura. Para a gente encerrar, o senhor tem 3 minutos. Inclusive, eu fiz um vídeo há 2 dias, como médico, né? Alertando as mães, poupem seus filhos, porque essa fumaça que tomou conta de Rio Preto, isso é das queimadas, né? Não é aquela neblina tradicional do frio, não. Isso foi fumaça. E essa fumaça tem micropartículas que elas vão para o pulmão e que depois são dificilmente eliminadas. Por isso, tantas crises respiratórias em crianças e em idosos
que muitas vezes vão a óbito por conta dessa má qualidade do ar em Rio Preto. Então, usar máscara de proteção não expõe os seus filhos, nem os seus avós, nem seus pais a esse tipo de clima assim, externo, para que eles respirem isso. Se forem sair, se tiverem que sair, usem máscara de proteção. Mas o que acontece é que o meio ambiente foi bem tratado no nosso governo. Nós fizemos um programa para reativar e recuperar as nascentes do Rio Preto, que estava secando. Não sei como é que está isso hoje. Inclusive, estimulando, isso foi junto com o governo do estado, os produtores rurais dessas nascentes, para que a gente plantasse mudas, isso aqui em Cedral, aqui nas cidades vizinhas, que hoje fazem parte dessa região metropolitana, para que a gente pudesse fazer isso. E melhorou muito. As nascentes, muitas delas renasceram, vamos dizer assim, nessas propriedades. E o Rio Preto e a represa municipal, que é importantíssima para o nosso abastecimento de água. Você sabe que 30% da água de Rio Preto vem da represa municipal. Então foi um trabalho também grande, porque nós chegamos a ganhar alguns prêmios do governo do estado, do meio ambiente, através daquele programa do governo que é a Cidade Verde Azul. Muito bom. Queria 1% da cultura para encerrar, e aí o senhor tem mais 1 minuto e 20 para o senhor falar. Cultura é importante, inclusive queria falar para o pessoal do Carnaval que está me convidando para conversar. Mas nós temos uma coisa nova aqui em Rio Preto que precisa ir para a cultura. Você sabe que o Conselho Municipal de Cultura é deliberativo, né? Então ele discute onde essas verbas serão. Nós temos que incluir aí, hoje nós temos mais do que as escolas de samba, que ainda temos e têm que ser cuidadas, que não estão na cultura. Você sabia que as nossas escolas de samba não estão na cultura? Elas têm que vir para a cultura. Como os nossos blocos carnavalescos, que hoje são vários. Olha, o Carnaval de Rua de Rio Preto se reacendeu com esses blocos importantes. Sim. Isso também tem que vir para a cultura. Quando fui prefeito, levei a cultura até para as feiras livres. Nós tínhamos lá a tenda, a barraca da prefeitura, a gente levava ações da saúde, media pressão, fazia vacinas, fazia exames de sangue e também levávamos atrações culturais, não é? Para as feiras. Vamos voltar a fazer isso tudo de novo. Tá certo, o candidato Valdomiro, 1 hora de entrevista, chegou ao fim. O senhor só não respondeu do 1% para a cultura. Então, sim, mas se for uma coisa determinada, eu acho que a lei tem que ser cumprida, né? Mas é preciso que o Conselho da Cultura seja democratizado e não partidarizado. Perfeito. Como tem uma parte hoje que está aí num partido apoiando um dos candidatos. Candidato Valdomiro Lopes, quero te agradecer por abrir essa série de entrevistas. Espero que o senhor tenha conseguido levar ao Rio Pretense um pouco das suas propostas. Teria muito, né? De ficar aqui 2 horas dava tempo, mas quero te agradecer. E dizer que essa entrevista fica por aqui. E se você quiser rever a fala do candidato Valdomiro Lopes, esse programa vai ser reprisado hoje, às 10h30 da noite, amanhã às 7 horas da manhã e na semana seguinte, na mesma ordem que foi definido no sorteio com os candidatos. Mas desde já o programa está disponível nas redes sociais aqui da TV Câmara, tanto no YouTube quanto no Facebook. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Eude Russo e Marcos Simal, GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo, o áudio do Israel Heleno de Castro. O senhor pediu... Só para agradecer, na verdade, né? E você vê que programa de governo pode ter os eixos e depois a gente vai destrinchando isso aí para fazer até uma boa surpresa para as nossas pessoas, para a nossa gente. Um abraço, gente. Obrigado. E vamos à vitória, ó. Faz um V aí no 40. Um abraço. Obrigado, candidato, e obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que nesta terça-feira o entrevistado é o candidato, nesta quarta-feira, desculpa, o candidato é o Bruno Menendez do PCO. Valeu.